Eu vou disparar a automação para vocês verem aqui acontecendo, né? Coloquei aqui para executar, ó. Então tá lá, a máquina de lavar está em funcionamento. Tá lá, a máquina está na metade do tempo. E agora eu vou executar outra automação quando finaliza tudo de fato, né? Então tá lá, ó, a máquina de lavar terminou. A Alexa vai notificar e também a luz vai ficar piscando. Então a luz lá, ó, ela vai piscar, ó. Ela acende, apaga, acende, apaga. A Alexa avisa e a luz pisca mais uma vez. Uma outra automação que eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz uma automação aqui para minha máquina de lavar. Então, como funciona? Olha só, é uma automação bem simples, tá? Eu não estou utilizando nenhum sensor, a minha máquina de lavar não é inteligente. Então, foi uma automação que eu fiz só com base em cronômetro. Então, como que eu fiz? Bom, eu criei aqui uma entidade ajudante de escolha, certo? Então, por exemplo, quando eu selecionar aqui modo pesado nível alto, por exemplo, primeiramente, né, antes de tudo, é interessante que a gente tenha, que você monitore a sua máquina de lavar para você entender quanto tempo ela lava nos processos que você vai querer colocar na automação. No meu caso, então, eu monitorei alguns aqui, os que eu mais utilizo, ainda estou fazendo, né, ainda estou monitorando para verificar quanto tempo ela leva em cada modo, e eu detalhei um pouco mais. Como vocês viram aqui, olha como eu fiz aqui, ó. Então eu estou monitorando tanto o nível como o modo que eu estou utilizando. Eu resolvi separar dessa forma aqui. Você pode fazer de uma maneira mais simples. Por exemplo, você pode colocar só os status da máquina lá enchendo, batendo, centrifugando e etc, né? Eu resolvi fazer mais detalhado aqui porque eu quero uma informação mais precisa. Dá trabalho para fazer, mas depois que está pronto fica muito bacana, né? Então, assim que eu seleciono, por exemplo, aqui o modo pesado nível alto, ele já starta, ele vai disparar uma automação. E essa automação eu coloquei um cronômetro de 2 minutos. Basicamente a automação é isso. Depois disso aqui, o que, que acontece? Eu comecei a disparar várias mensagens, né? Primeiro, assim que eu seleciono o nível aqui, ele já vai notificar que a máquina começou a bater. Então ele já dispara algumas notificações. Mas são só notificações simples de texto para aparecer na televisão, no celular, no próprio Home Assistant aqui. E depois ele vai startar o cronômetro. Quando ela estiver mais ou menos na metade do tempo, eu disparo outra notificação e incremento mais um tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar aqui a automação, como que ela ficou, né? Então, para todos os modos, isso aqui vale. Essa primeira opção aqui, ó, quando a máquina de lavar alterar de qualquer estado para o modo que você quer, né? Então, quando ela alterar para o modo que você quer, você vai disparar a automação. Eu coloquei uma condicional aqui com base no horário, né? Eu coloquei aqui após as 8 da manhã e antes das 23 horas, né? Para que não fique notificando de madrugada, caso coloque alguma coisa para bater, esse tipo de coisa, né? Aí isso aqui você pode editar aí conforme a sua necessidade, né? Então, aí depois disso, o que, que vai acontecer? Vai iniciar. Eu criei uma outra entidade que nada mais é do que um cronômetro, né? Criei um timer, uma entidade ajudante do tipo timer e disparo aqui. Eu coloco, né? Eu inicio um serviço que é startar o timer, né? E coloquei aqui 2 horas e 20, duração de 2 horas e 20. Então, isso que aconteceu aqui, as 2 horas e 20 que ele determinou aqui, foi dessa forma. Eu só peguei o timer e atribuí 2 horas e 20 a ele. Depois disso, o que, que eu faço? Eu apenas notifico na minha televisão, vou mostrar para vocês depois lá, aparecendo a notificação. Então, a máquina de lavar está em funcionamento, beleza? Depois, aí disparo também no Home Assistant, nessa notificação percentia no Home Assistant. Aí o que, que acontece? Eu iniciei o timer de 2h20, então eu coloquei aqui, quando der 1h10, vai me notificar que a máquina está na metade do tempo, né? Para eu ter uma noção, né? Sei lá, às vezes você sai de casa, vai resolver alguma coisa, você já tem noção ali do que está acontecendo, né? Então dispara no meu celular, no Home Assistant também, e na minha televisão também. E depois disso, eu coloco mais 1h10 para dar as 2 horas e 20, que é o que leva para minha máquina terminar todo o processo de lavagem, né, de tudo. E depois que fez todas essas automações, eu reseto. Na verdade, não. Eu mudo o modo, porque nesse momento ele vai estar com esse aqui, né?
no caso, modo pesado, nível alto, e aí quando ele acaba tudo, eu volto para o estado de desligado. Então eu seleciono aqui, o que, que eu faço aqui, né? É uma entrada de seleção selecione, significa que você vai selecionar uma opção na combo. Então o que, que ele faz? Ele nada mais vem aqui e seleciona aqui o desligado. Por quê? Porque eu tenho a outra automação, né? Que vai disparar algumas coisas com base nisso. Então, se a roupa se estava em qualquer modo e mudou para desligada, uma das coisas que eu tenho que fazer é zerar esse timer aqui. Isso eu faço na outra automação que eu já vou mostrar aqui, né? E aí eu mudo essa opção para desligado. Então a automação acabou. Então percebam que essa automação aqui ela nada mais é do que mais para notificar, né? Para eu saber se a máquina terminou, se está na metade do tempo ou não. Às vezes você coloca a máquina para bater, sei lá, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa, você até esquece que a máquina está batendo, né? Então aí, com as notificações, você vai ficar sempre por dentro disso. A outra automação que eu tenho é essa daqui de notificação. Então, como que ela funciona? Sempre que mudar de qualquer um daqueles modos para desligado, ele vai disparar essa automação. Então, o que que essa automação faz? A mesma coisa que eu confirmo que o horário é após as 8 e antes das 23, para não ficar notificando em horário inoportuno, eu vou até habilitar ela aqui que está desativado. E aí o que que faz? Ele vai sempre que ela voltar para desligada é porque chegou ao final daquela outra automação, né, da automação anterior. Então, se ela foi para desligada, é porque acabou tudo. Então, eu começo as notificações. Então, eu já dou um aviso aqui falando que a máquina de lavar terminou. Aí eu dou apenas alguns atrasos aqui. No caso, essa daqui é uma notificação que aparece na minha televisão. Então, eu quero que ela apareça, some e apareça de novo. Então, eu coloquei um delay aqui de 2 segundos e exibe essa mesma notificação, né? Porque às vezes aparece rápido, você não consegue observar. Às vezes você está assistindo um filme, ele está concentrado, você não vai perceber. Então, eu coloco ela para exibir 2 vezes, me avisar na Alexa, né? Então, vai me avisar na Alexa, numa Alexa mesmo que eu tenho, na minha outra Alexa que tem da minha televisão, né? Que é própria da televisão, também vai notificar lá, caso acho que se tiver com fone de ouvido ela notifique e tal. E no Home Assistant. Depois disso, o que que eu fiz aqui, né? Então eu coloquei aqui esse Office é uma luz que eu tenho, né? É um interruptor Sonoff Basic que eu tenho nessa luz aqui no meu escritório. Então eu coloquei a luz primeiro, eu coloquei para alternar. Então, por exemplo, se ela estiver ligada, ela vai desligar, esperar 2 segundos, ligar de novo, esperar 2 segundos, desligar e fazer esse processo de novo. Então ela vai piscar 2 vezes. Ela vai ligar, desligar, ligar, desligar. Certo? É mais ou menos isso que ela vai fazer. Só para ter uma notificação visual, né? Eu pretendo fazer isso aqui com uma fita de LED, por exemplo, né? Tô querendo fazer um projetinho aí utilizando o WLED, né? Para conectado num SP8266 para a gente conseguir conectar ele no Home Assistant e aí eu vou utilizar, ao invés de ficar acendendo e apagando a luz, eu vou acender um LED, entendeu? Vai ser um LED, uma luz, uma fita de LED, né? Uma fita de LED que vai servir para avisos, né? Então, por exemplo, eu posso colocar ela para ficar azul quando a máquina terminar, ficar piscando em azul, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Aqui eu coloquei a iluminação nesse momento aqui porque eu não tenho ainda essa fita de LED, né? Tô até vendo aí para fazer essas automações aí mais para frente. Então a luz vai piscar, né? 2 vezes aí e depois disso, o que que eu faço? Eu cancelo aquele timer que eu iniciei na automação anterior. Por quê? Porque até esse momento aqui, ele ainda vai estar correndo, né? Então ele vai estar correndo aqui, então sempre que eu mudo para desligado, ele vai disparar essa automação aqui e vai chamar o timer cancel, né? Que vai cancelar o timer e aí ele vai voltar para zerado. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, se eu processo manualmente, né? Se eu colocar aqui para desligado, em alguns segundos aí ele vai cancelar o timer. Ó, certo? Então vocês perceberam? A luz piscou 2 vezes, a Alexa falou e o timer foi zerado. Entendeu? Então aqui, pessoal, estou filmando a minha TV aqui. Eu vou disparar a automação para vocês verem aqui acontecendo, né? Coloquei aqui para executar, ó. Então tá lá, a máquina de lavar está em funcionamento. Tá vendo? Vai aparecer a mensagem, depois de um tempinho ela sai, né? Isso é quando liga a máquina, né? E aí, por exemplo, conforme eu determinei lá na automação, quando chega mais ou menos a metade do tempo ali, eu envio a outra, que é notificando que está na metade do tempo. Então, olha só, tá lá, a máquina
Está na metade do tempo. E agora eu vou executar outra automação quando finaliza tudo de fato, né? Então tá lá, ó, a máquina de lavar terminou, beleza? E aí, pessoal, como eu falei para vocês também, depois que ela termina, a Alexa vai notificar e também a luz vai ficar piscando. Então a luz lá, ó, ela vai piscar, ó. Ela acende, apaga, acende, apaga. A Alexa avisa e a luz pisca mais uma vez. Não é possível isso aqui que eu tô vendo. O quê? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa as notificações aí, deixa o seu like, qualquer coisa coloca aí nos comentários, tá bom? Valeu!